Bom dia, pessoal. Bom final de semana a todos. Meu nome é Giovanni, sou advogado criminalista. Amigos, eu quero estar falando aqui nesse primeiro vídeo, vou estar dando continuidade em outro, sobre o tema execução penal. Hoje eu quero estar falando sobre a natureza jurídica, os pressupostos, quais são os direitos do condenado, como trabalho, enfim, né? Temas relacionados mais a características gerais de execução penal, tá bom? Pessoal, primeiro ponto. Qual é a finalidade da execução penal? Por que existe isso? Ali no artigo 1º da Lei de Execução Penal da LEP fala que o objetivo, a finalidade da execução penal é dar concretude, ou seja, materializar a aplicação da sentença criminal ou da decisão judicial e proporcionar condições para que o apenado ele possa se reintegrar, né, no convívio societário. Dessa forma, a finalidade é cumprir a decisão judicial e que essa decisão e a execução penal entra aí, proporcione condições para que o sentenciado, reeducando, apenado, ele reingresse na sociedade. Porque não adianta nada, né? Você prender uma pessoa e ela sair pior de lá. Você só pagou um mal com mal. Foi uma retribuição. E o caráter positivo da execução penal? Ele tem que existir, efetivamente. Embora seja muito difícil na prática, mas a LEP, ela, em suas diretrizes, fala que a pessoa tem que ter condições dignas para que ela reingresse no sistema da sociedade de forma curada, uma terapêutica seria, digamos assim, né? E qual seria a natureza dessa execução penal? Majoritariamente entende que a natureza da execução penal ela tem um caráter jurisdicional e secundariamente administrativo. Significa dizer o quê? Que toda a execução penal ela será efetivamente fiscalizada pelo Poder Judiciário e de forma secundária pela administração penitenciária. Por exemplo, uma saída temporária. Quem naturalmente concede essa saída temporária é a penitenciária. O Poder Judiciário ele entra em caráter subsidiário quando há algum impedimento alegado pela administração que tenta de alguma forma obstruir a saída temporária para aquele preso. E aí você tem que fazer um pedido, evidentemente, tornar efeito que todas as condições, seja de caráter objetivo e subjetivo, estão devidamente preenchidas pelo seu cliente, tá? E aí entra o juiz, tá bom? E essa execução, pessoal, como é que ela se dá? Ela pode se dar de diversas formas. Por exemplo, até quando é uma ação penal privada, é, consubstanciada através de uma queixa-crime, quem deve promovê-la é o Poder Judiciário. Embora a ação penal de conhecimento tenha sido promovida por um particular, quando entra na esfera executória, é o Estado quem deve promovê-la. Diferentemente, por exemplo, da ação de conhecimento pública, que é o Estado que promove, incondicionada ou condicionada, e ele também é quem executa essa decisão judicial ou essa sentença criminal. Tá bom? Pessoal, um ponto que eu quero falar é as penas restritivas de direito. Como a gente sabe, existe a execução provisória da pena e a execução definitiva da pena, que é materializada através de uma guia. Na execução das penas restritivas de direito, não existirá execução provisória. Então, somente a execução definitiva. Porque a execução provisória, ela requer dois pressupostos para que ela ocorra, a provisória. Que a pessoa esteja presa, o que não ocorrerá numa pena restritiva de direito, e que o Ministério Público ele não tenha recorrido da sentença. Porque a situação da pessoa ela pode piorar quando o Ministério Público recorre da sentença. Então, se ocorrer o trânsito em julgado para o Ministério Público, para a acusação, e só a defesa recorre, não tem mais como aquela situação piorar. Portanto, dessa forma, é possível sim a expedição de uma guia provisória para que a pessoa ela já possa pleitear ali na execução direitos como a progressão de regime, livramento condicional, enfim, direitos ali que estão assegurados pela LEP. E também, na absolutória imprópria, como uma medida de segurança,
também é necessário que ocorra o trânsito em julgado para que o Ministério Público ele possa promover a execução dessa, digamos, sentença, né? Que é uma sentença abusadora imprópria. Ele absolve o juiz, mas impõe uma medida de segurança. E a pessoa ela vai ficar numa internada, né? Normalmente. Tá, pessoal? Vamos avançando aqui também. Eu quero falar aqui com vocês também sobre a execução da pena de multa. Quem pode executar essa pena de multa? Ora, antes de 2019, era o Ministério Público de forma prioritária. E após 2019 também. O Ministério Público ele continua tendo uma legitimidade ordinária e a Fazenda Pública uma legitimidade extraordinária. Ou seja, normalmente quem tem que executar é o Ministério Público. Antes de 2019, essa execução era promovida na vara de execuções fiscais. Após 2019, com a introdução aí do pacote anticrime, né, da lei do Sérgio Moro, mudou. Agora, essa execução aí, ela vai ser feita na vara de execuções criminais. Ou seja, o Ministério Público continua tendo legitimidade prioritária, tanto antes da lei de 2019 quanto após. Porém, mudou. Agora é na vara de execuções criminais. E se no prazo de 90 dias o Ministério Público se manter inerte e ele não promover essa execução, quem promoverá é a Fazenda Pública, seja a Fazenda Pública Estadual, seja a Fazenda Pública Federal, aplicando-se aqui todas as regras da certidão da dívida ativa pública, por exemplo, as causas suspensivas, interruptivas, enfim, todas as regras que se aplicam na dívida ativa, por exemplo, quando o Estado ele vai te cobrar um imposto, um tributo, aplica-se também na multa, embora ela tenha um caráter de sanção criminal, tá? Então, muito interessante esse aspecto aí. Outro ponto, pessoal, da execução penal que é muito interessante a gente estar debatendo aqui é sobre o exame criminológico. O exame criminológico, antes da lei aí de abril de 2024, ele não era obrigatório. Ele não era obrigatório, era uma faculdade do juiz. O juiz analisando ali de forma concreta, por exemplo, uma pessoa que na execução penal ela cometeu umas 3 faltas graves, ela foi condenada em crimes hediondos, enfim. O juiz ele pode determinar poderia determinar de forma fundamentada a realização do exame criminológico. Nada mais é do que o apenado ele passar através de uma assistência social, um psicólogo, que vai fazer uma entrevista com ele para ver se ele tem condições, né, de se reinserir na sociedade, né? Então, para avaliar o aspecto subjetivo ali do apenado. Tem um aspecto objetivo, que é o lapso, né? Você cumprir ali a fração correspondente à sua pena, 40, um sexto, enfim, o lapso. E nós também temos o caráter subjetivo da condenação, que seria a realização do exame criminológico e o boletim informativo. Até 2024, o exame criminológico ele não era obrigatório. Era uma faculdade do juiz realizar ou não. A partir de 2024, qualquer tipo de crime deverá ser realizado o exame criminológico. No meu ponto de vista, isso é improdutivo, né? Por exemplo, a pessoa que foi condenada num crime de furto simples, e aí ela é condenada semiaberto, e aí para progredir por RA, por regime aberto, ela terá que fazer um exame criminológico, é contraproducente, né? Até pelos objetivos da execução penal. Você alonga a execução penal, porque esse exame criminológico ele também não é feito assim tão rapidamente, tão célere. Mais ou menos 2 a 3 meses, depende da casa também, da unidade prisional. Nós sabemos que os estabelecimentos penitenciários eles têm superlotação. Então, para que todos os profissionais realizem de cada dos presos lá, esse exame criminológico, e no final das contas é uma entrevista que também não sei qual seria o caráter, digamos assim, científico verdadeiro do que está sendo dito ali, se de fato aquele exame se presta para alguma coisa, né? Também temos essa problemática. Então, obrigar para todos os presos que realizem o exame criminológico é totalmente punitivista, é totalmente infringir até os objetivos, né, da LEP, que é a reintegração do condenado no sistema societário, tá?
Então, deixa aqui a minha ressalva, a minha opinião a respeito do exame criminológico, né? Tá bom? Só, e assistência? Assistência para o condenado. Na LEP nós temos diversas assistências, como assistência material, assistência à saúde, a jurídica, a educacional, a social, a religiosa, ao egresso, tá? Ao trabalho. Enfim, nós temos diversas assistências ali, que, por exemplo, o egresso, ou a religiosa. O que é o egresso, né? O que é assistência ao egresso? O egresso é aquela pessoa que ele é um liberado definitivo pelo prazo de 1 ano ou liberado condicional durante o período de prova. E a partir dessa liberação dele pelo período aí de 2 meses, ele pode ser contemplado aí com algum tipo de benefício para que ele possa se reintegrar, né, na sociedade. Tá bom? Só continuando aqui, agora eu quero falar sobre o trabalho e os deveres, né, do preso. Nós sabemos ali que um dos deveres do preso é trabalhar. Inclusive, se ele recusar ao trabalho, isso é considerado falta grave. Se aparece um trabalho lá para ele e ele se recusa, mas esse é o preso condenado de forma definitiva. O preso provisório, ele não é obrigado a trabalhar. Se ele quiser recusar, ele pode. Como o condenado por crime político também, ele não é obrigado a trabalhar. Mas se for condenado de forma definitiva, você não pode recusar. Ah, mas doutor, não é vedado trabalho de caráter forçado? É vedado, mas esse trabalho forçado é como se fosse uma pena. Você vai ser condenado a isso porque você está me devendo. Isso é vedado, esse trabalho forçado. Agora, o trabalho da execução penal, não, porque a sanção é você estar preso. O trabalho é um mero dever para que você se reintegre na sociedade, porque assim, o trabalho ele tem que ser compatível com as suas aptidões, com o mercado de trabalho. O trabalho ele tem uma função ali para que os próprios objetivos da lei de execução penal eles sejam alcançados. Portanto, dessa forma, ele não pode ser ali pelo apenado recusado sob pena de ser aplicada aí uma falta grave contra ele, tá? Essa remuneração do trabalho, ela não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo, é bem pouco, tá, pessoal? É bem pouco mesmo. Esse trabalho, pra gente saber, ele pode servir como remissão, né? A cada 3 dias de trabalho, abate um dia na sua pena, ele não pode ser inferior a 8 nem superior a 8. E se ele for superior a 8, essas horas extras também devem ser contadas como remissão. Já tem a decisão do STJ sobre isso. Se você está no regime fechado, você vai trabalhar, até pode ser de forma externa, tá? Mas normalmente é de forma interna, em serviços ou obras públicas. Também você pode trabalhar para entidades privadas que prestem serviços públicos, mas nesse caso a entidade privada vai depender aí sim do consentimento do apenado, tá bom? O próprio penitenciário autoriza esse trabalho externo, tá ok? Não necessitando ali de uma autorização judiciária, tá bom, pessoal? E é isso que eu tinha para dizer para vocês aí sobre o trabalho. Se aparecer aí para vocês, abracem, tá? Quem você está escutando esse vídeo, tá ok, pessoal? Muito importante para tá até diminuindo o lapso temporal do tempo de cadeia que você vai estar cumprindo, né? É muito importante a gente estar abraçando tudo que aparece, seja cursos, Enem, trabalho. Então, não vamos deixar passar isso aí, tá ok? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje sobre execução penal foi esse. Espero aí que vocês tenham gostado, tá? E é isso. Bom final de semana. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo.